E se eu te dissesse que seu filho já pode estar entrando na adolescência antes mesmo dos 12 anos? Muita gente acredita que a adolescência começa com essa idade. Recentemente, uma mãe veio me questionar porque eu disse que o filho dela já era um adolescente. E ela me questionou usando o ECA, dizendo que a adolescência só começa a partir dos 12 anos. E isso tudo me fez perceber uma coisa muito importante. Às vezes, discutimos sobre educação acreditando que estamos falando da mesma coisa, mas estamos olhando para perguntas completamente diferentes. Primeiro, é importante dizer que essa mãe não estava errada. O Estatuto da Criança e do Adolescente realmente estabelece que o adolescente é a pessoa entre 12 e 18 anos, mas precisamos compreender o objetivo dessa definição. Muita gente acredita que existe uma contradição entre o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Organização Mundial da Saúde, mas ela não existe. O ECA responde uma pergunta: quem é considerado adolescente para fins legais? Por isso, estabelece a adolescência entre os 12 e os 18 anos. Essa definição, ela protege direitos, organiza deveres e orienta toda a rede de proteção. E essa é uma definição fundamental para a organização da nossa sociedade. Mas é aí que está o pulo do gato. Quando nós estamos falando de desenvolvimento humano, o olhar é outro. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela responde outra pergunta. Quando começam as transformações do desenvolvimento humano que caracterizam a adolescência? E é por isso que considera a adolescência entre os 10 e 19 anos, porque em média é por volta dos 10 anos que essas mudanças começam. Mudanças importantes no corpo, no cérebro, nas emoções e na forma como essa criança passa a compreender o mundo. E é aqui que existe a diferença que muda a forma de educar. A lei precisa estabelecer um marco cronológico. O desenvolvimento humano não acontece por calendário, ele acontece por processos. Ou seja, ela ainda pode ter comportamentos infantis, ainda precisar de proteção, ainda precisar de orientação, mas ela pode já estar vivendo mudanças de uma nova etapa de desenvolvimento. E aqui está algo que, para mim, é fundamental para quem educa. A idade cronológica, ela é uma referência, mas ela não explica tudo. O desenvolvimento humano ele não acontece no mesmo ritmo para todas as pessoas. Duas crianças da mesma idade podem estar vivendo momentos completamente diferentes. Uma já pode estar demonstrando mudanças sociais, emocionais, e outra pode começar esse processo, pode estar começando esse processo. Isso acontece porque o desenvolvimento ele tem ritmos individuais. Em média, meninas elas iniciam algumas mudanças da puberdade primeiro que os meninos. E isso não significa que uma esteja mais desenvolvida que a outra. Significa apenas que cada criança possui um tempo de amadurecimento. E por que essa compreensão ela se faz tão importante? Porque quando um adulto continua tratando um adolescente inicial como tratavam a criança de 8 anos, muitos conflitos aparecem. A criança começa a questionar mais, busca mais autonomia, valoriza mais a opinião dos amigos, começa a construir a sua própria identidade. E muitas vezes nós interpretamos essas mudanças como rebeldia. Ah, ele está rebelde, ele está desobediente, ele mudou. Mas muitas vezes o que mudou não foi o caráter da criança, foi o seu estágio de desenvolvimento. E olhar para isso não é tirar a infância da criança. E talvez seja um dos maiores desafios para alguns pais e alguns educadores. Aceitar que os filhos continuam crescendo enquanto nós ainda estamos tentando proteger a criança que eles foram. Só que o desenvolvimento continua acontecendo, independente da forma como nós enxergamos. Por isso, para mim, a pergunta mais importante não é quantos anos essa criança tem. Ela é adolescente, ela não é? Mas a pergunta, para mim, que muda muita coisa, é o que ela precisa desenvolver nesse momento da vida. O comportamento ele não pode apenas ser interpretado pela idade. Ele precisa ser compreendido à luz do desenvolvimento. E afinal, quem é que está certo? O ECA ou a OMS? Os dois. O ECA define a adolescência para fins jurídicos e a OMS define a adolescência para compreender o desenvolvimento humano. Eles não competem, eles se complementam. E aí vem uma pergunta que todo pai, mãe e educador deveria se fazer. Eu estou olhando para a idade dessa criança ou estou realmente compreendendo a fase de desenvolvimento que ela está vivendo? Porque quando mudamos a forma de olhar para uma pessoa, mudamos também a forma de educá-la. Existe um erro que quase todo pai e toda mãe comete quando essa fase está iniciando.
E é sobre isso que vamos conversar no próximo vídeo. Foi justamente percebendo diferenças como essas que comecei a organizar aquilo que hoje estrutura o Mova. Eu entendi que ensinar conteúdos não era suficiente, nem ensinar movimentos. Era preciso compreender como cada fase do desenvolvimento exige uma forma diferente de educar.